O mundo em pedaços, enigmas no ar. Pensar é um grito que nos faz voar. Nada sei, mas posso sentir nas ideias um mundo a construir. Se a resposta não vier nunca só, pensando junto, quebramos o nó. Trocar um olhar, trocar opinião. Pensar é o som de uma nova canção. Na curva da vida, a dúvida é lei. Certezas são sonhos que nunca terei. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Ampliadamente, ainda sem Alessandro Jacobi, mas comigo, Leandro Siminovich, com o meu grande camarada, Daniel Scherer. Boa noite. Este é Daniel Scherer, com seu boa noite sempre carinhoso, acolhedor, fantástico. Um boa noite nórdico, diria eu, né? Uma coisa assim... Gélida. Também. Não, é um nórdico gélido, né, cara? É um boa noite boreal. Não vou ficar dando intimidades assim para qualquer um que está assistindo o nosso programa sem eu Os conhecer. nossos quatro. Mas é bom, cara, porque assim, nesse programa a gente tem a minha filha, a tua esposa e o Alê. Que não, a minha esposa, ela deixa tocando só para contar, mas ela não ouve. Eu contei a vez que a minha filha me ligou falando disso, não? Eu não sei se eu contei aqui, mas eu vou contar aqui no ar esses tempos. Nós estávamos gravando nos programas e tu comentasse, fizeste a seguinte reclamação. Pô, somos em 3 e o nosso programa só tá com 2 pessoas que ouviram. O outro programa tá só com 2 pessoas que ouviram. Cara, daqui a pouco a Aline, a minha filha, me liga e diz o seguinte: pai, eu sou uma das 2, tem 2 de você. Então agora já sabemos que tem 3 de nós que não ouvindo, só a Aline e mulher do Daniel. Adriana. Só a Adri e a Aline que nos ouvem. E aí, Daniel, mais um programa nosso aqui. Mais um programa e o assunto que já prometemos no último, né? Fechamos lá, abrimos aqui. Abrimos aqui, mesma camisa. Né? Bom, super. Muito elegante. Agora virado para o outro lado. Mesma luz, mesmo tudo. O assunto de hoje, Daniel. Vou botar uma luz diferente aqui. Siglas. Cara, siglas tem mil. Cara, siglas é um belíssimo assunto, porque... E a gente vai falar de siglas de um monte de lugares. Eu queria... De todos os lugares. Do CEO para o CIO, para o ROI, pro MVP. Que mundo, né, cara? Que mundo, cara. Para mim só tem uma explicação. Manda. A gente não tem mais valor no que a gente faz. Então a gente inventa uma sigla em inglês para poder gerar alguma coisa para a gente se sentir um pouquinho valorizado. Só pode ser isso, cara. Esses dias eu estava na internet. Na empresa que eu entrei já era essa sigla, mas eu estava na internet e um amigo, Eugênio, botou lá: estamos buscando um BP, um business partner. Aí eu botei nos comentários lá do LinkedIn, né? Que porra é essa, cara? E aí eu descobri que o tal business partner é a guria do RH que atende uma área. Cara, desde quando se virou business partner, cara? Aí eu comecei a ver, porque antes era só a TI que inventava essas merda, né? A TI, cara, bom, a quantidade de siglas que tem na TI é absurda, né? Cada dia é uma nova, e as consultorias adoram, mas isso já é de algum tempo, né? Mas a TI adora fazer isso, porque a TI, sei lá, acho que desde falta a época do CPD. CPD. Começa com CPD. Se bem que pelo CPD era Centro de Processamento de Dados, né? Pelo menos a sigla era em português, né? Era em português.
Então isso me incomoda, cara. Se me incomoda por quando o cara vem com... Agora tem, como é que é? SDR, acho que é. Que as guriazinhas que ficam ligando para ti conseguir uma agenda para falar com o vendedor. Cara, SDR, acho que é. É genial a gente olhar isso. Um dos treinamentos que eu dou é de comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação, uma das preocupações que se tem é sobre comunicar bem, cara. E se a gente começa a falar, preciso de um BP, preciso de um SDR, preciso de um qualquer coisa, cara, o que é isso? Eu não tenho obrigação de saber o que é um SDR, eu não tenho obrigação de saber o que é um BP, e eu faço reuniões com áreas de RH. Começa em área de RH, né? Às vezes eu faço reunião com a área de RH, às vezes eu faço reunião com a área de people, às vezes eu faço reunião com área de people, cara, pelo amor de Deus. Gente de gestão, às vezes eu faço reunião com não sei o quê, às vezes é o cara da área de DHO. Cada vez que eu entro num lugar, eu não sei o que falar, de fato, né? E quando a pessoa fala siglas, eu costumo perguntar, só para a gente alinhar o que é isso que tu está falando, né? Porque a sigla para um pode ser bem diferente para outro, né? O mais legal é que eu já fiz isso também, né? Uma vez, um fornecedor veio fazer uma apresentação e da empresa dele, apresentou a empresa dele, disse, não, nós fizemos aí toda a parte field. Eu digo, tá, tudo bem, só não sei o que é isso, né? Se tu quer me vender isso, pelo menos me diz o que é. Ele não sabia. Boa. Tava no script da apresentação. Genial. Cara, e aí tu começa a ver que as pessoas não se aprofundam mais. Elas só querem botar um nomezinho ali. E é bacana isso que tá trazendo, Daniel. A Carla, a área de trabalho da Carla é medicina veterinária, né? Então, nós que atuamos, eu, Daniel, e que a gente atua com tecnologia, que a gente atua nesse lugar, a gente está muito acostumado a trabalhar em projetos, e em projetos existe uma figura, não é uma pessoa, chamado stakeholder, né? Quem é o stakeholder? Eu traduziria talvez como uma parte interessada do assunto, né? Então a gente conhece stakeholder e a gente fala stakeholder e está super acostumado a falar de stakeholder, a parte interessada. Mas a Carla não está acostumada com isso, né? A Carla e os colegas delas não estão acostumados com isso. E esses tempos ela entrou num projeto, ela foi chamada para participar de um projeto e tinha um PO. A gente não... PO, bom, depois o mundo não para, né? O mundo não para. Tinha um PO, um Product Owner no projeto dela lá, e o PO, na verdade não era nem o PO, era um GP, né? Era um gerente do projeto, falando em stakeholder para lá, stakeholder para cá. Era uma reunião remota, estava a Carla e alguns colegas, e esses colegas, enquanto a reunião acontecia, eles estavam no WhatsApp se conversando assim, cara, o que é stakeholder? Eu não sei nem escrever. E quando um falava assim, eu não sei escrever isso, e o outro dizia, mas eu não faço a menor ideia do que era. E o assunto, que era o pedido do stakeholder, tinha se perdido para eles enquanto eles discutiam o que é um stakeholder. Eu acho que a pior parte, cara, é que as pessoas estão usando siglas, field, por exemplo, sem se preocupar se tu sabe o que é um field, uma pesquisa de field, ou o que quer que seja, e ela continua te explicando, e tu parou de prestar atenção enquanto tu tenta traduzir que diabos é esse negócio. Exatamente isso. E isso sempre me incomodou, né? Então, claro que tem situações que tu não pode, mas em várias situações eu interrompo e pergunto. Cara, veio com uma sigla, veio com... Eu digo, tá, eu não sei. E às vezes parece meio idiota, porque é uma sigla que eu sei. Mas Mas é para ver se a pessoa se dá conta, cara, que a pressão dela tá ruim, porque ela tá entrando em siglas porque ela não tem conteúdo. Fantástico. Sabe que nos meus treinamentos, por exemplo, de metodologias ágeis, eu preciso falar para a pessoa sobre o papel de um PO,
um papel de sei lá, uma daily, o que é uma daily, ou qualquer coisa que valha. Mas toda vez que eu dou a aula, cara, eu falo assim, ó, o PO, que é o Product Owner, que é o dono do produto, por que eu preciso falar a sigla? Porque o mercado fala. Claro, esse cara, ele não pode sair de um treinamento sobre metodologias ágeis sem saber o que é um PO, mas ele saberá o que está por trás, né? Claro, não faz parte. Está ali no meio do caminho. Mas olha só que estranho, tá? Eu sempre entendi, já que a gente falou em PO, né, que é da nossa área, que faz parte, pelo menos, desse mundo, o PO, falou antes, o stakeholder, cara, isso não são profissões, isso são papéis. Perfeito. Mas hoje não são mais. Viraram profissões, né? Eu fui contratado numa empresa há um tempo atrás, numa startup, no cargo de CTO. Que merda de cargo é CTO? Gerente de TI, então. Pode ser. Então, o CEO. Cara, o CEO é o presidente da empresa. Vou fazer um papel aqui que é fundamental. CTO, Chief Technology Officer. Né? O Chief of Technology Officer é o chefe do escritório de tecnologias. Tá. E aí começa. Eu faço parte de um grupo de CIOs. Que é o Chief Information Officer. E os caras vêm com essa papagaiada. O CTO, não, ele é o CIO. Cara, eu sempre pergunto qual é a diferença desses dois. Tem o CDO. Não, porque um cuida de todas as tecnologias, o outro cuida da parte de TI. Cara, TI, tecnologia da informação, TI. E eu vou além, tá? O CIO, em termos de organograma, tá? O CIO, ele é acima... Eu odeio isso. Eu odeio acima e abaixo, mas eu vou no acima e abaixo. O CIO, ele é acima ou abaixo do CTO, que é acima ou abaixo do head de tecnologia. O que tu acha, Daniel? Eu não tenho ideia, porque para mim são a mesma coisa. Eu sei que tem... o CTO, ele é mais abrangente, porque ele vai... Papagaiada, cara, sabe por quê? É porque na empresa o cara quer ser um C alguma coisa. Então vamos criar uns 3 C aqui e pronto. Agora tem o CISO, o cara que cuida da segurança. Eu criei agora o CADO, que é o chefe do Helpdesk. Chief Helpdesk Officer. CHD, tá aí. Por que não? Né? Por que não? Boa. Tinha um conhecido, eu não me lembro quem é que me contou dessa, cara. O cara falava que ele é porque é super importante ser CEO, né? Claro. CEO, é o presidente da empresa. O cara dizia que ele é o CEO do marketing. É bom. Que nem tu é imperador, né? Eu preferia ser o imperador do que o CEO. Imperador é muito legal, cara. Muito melhor. Eu sou CEO de marketing, né? Eu sou head de... Agora é head, né? Agora a moda é head. Mas eu acho que o head é menos do que o CEO. Uma das coisas... Aí tem um lugar interessante, cara. Porque na área comercial... E aí... Antes da área comercial... Eu acho que tudo isso volta para um lugar que o ser humano é um bichinho complexo. Né? Eu acho que nós temos que chegar nesse ponto. Porque dentro da área comercial, muita gente quer ser atendido não pelo vendedor. Ele quer ser atendido por alguém que é importante, que pode tomar decisões dentro da empresa. Então, tem empresas que chamam os seus vendedores de gerente de conta. Claro. E aí o cara tem o cargo de gerente. Se eu sou um gerente, ou gerente de conta, gerente de venda, o que quer que seja. Não, então tu está sendo atendido pelo gerente. Qualquer banco meia boca, que antigamente tinha agências que tu ia, todos aqueles carinhas sentados nas mesinhas eram gerentes. Era. E era o estagiário. Né? O cara entrou ontem. Aliás, nós tivemos um estagiário há muitos anos atrás que ele se achava gerente. Né? Mas isso é uma outra história que fica... Mas aí acho que tu trouxe um ponto, né, Leandro? Porque só criticar isso é uma coisa, mas trazer isso um pouco
o porquê que isso é tão forte. E aí vem um pouco da conversa que nós tínhamos antes de começar a gravar, né? Dessa necessidade das pessoas se encaixarem, se sentirem importantes, e às vezes a fantasia acaba sendo mais importante do que a própria realidade, né? Às vezes o cara tem um cargo, o cara só se ferra lá, mas aí ele tem um cargo e aquilo, sabe, mantém ele saudável no trabalho. Não é nem por ego, às vezes, né, cara? Às vezes, eu me lembro quando eu estava, e isso aqui é uma outra coisa importante, tá, senhoras e senhores? Eu estava gerente de TI. Então, quando eu estava gerente de TI, o meu e-mail não tinha uma assinatura gerente de TI, porque eu não precisava usar aquilo. Usei talvez uma ou duas vezes, quando do outro lado do e-mail tinha uma pessoa que tentava usar Cara, eu tenho horror a isso, mas vai lá, tinha uma imbecilidade do outro lado, alguém com um ego maior que qualquer coisa. Não, eu quero falar com o gerente. Então tá bom, cara. Então agora que tu foi arrogante do teu lado, eu vou botar um carimbo aqui no meu e-mail. Tá aqui o carimbo. Brinco muito com a Carla por causa disso, porque a Carla é mestra, doutora, e tem 2 pós-doutorado, né? Pô, se for botar os cargos dela e os títulos dela no e-mail, cara, vem 5 GB de e-mail só de título naquele lugar. E ela tem toda o direito de usar a doutora. Tem. Muito mais do que outros, né? Sem dúvida. Apesar de alguns serem por lei, né? Os advogados têm uma lei de 1800 e nada que permite, mas enfim, isso são outras histórias. E eu acho que vem muito pela arrogância, né, cara? Existem pessoas arrogantes que acabam exigindo de mim que eu coloque gerente de vendas, porque senão eu não conseguirei fechar uma venda. É isso que tem por trás um pouco dos títulos e de tudo mais, né? Se eu não disser que eu sou CEO, não serei atendido. Se eu não disser que a minha empresa é uma startup, ela não será levada em consideração para trazer soluções. Se eu não disser que eu tenho ROI, que o meu EBITDA, se eu não usar as siglas que o universo está usando, eu estarei deslocado. Eu estarei deslocado, exatamente isso. E infelizmente é isso que me incomoda, o valor que dão para essas coisas, sem na verdade eu ter conteúdo. É o livro pela capa. E é por isso, senhoras e senhores, que aqui no Ampliadamente vocês têm muito mais do que capas, até porque se depender das nossas capas, estaríamos ferrados. Mas temos sim muito, muito conteúdo, e a gente vai se encontrar num próximo episódio, num próximo programa, para destilar o nosso veneno com conteúdo dentro do Ampliadamente. Daniel, muito obrigado. Valeu. Tamo junto, até a próxima, pessoal.